Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias ou com os manjares da mesa real servida por Nabucodonosor. Essa palavra ela me acompanha há mais de 20 anos. E se é uma palavra que eu coloquei no meu coração, foi essa. É claro que vários outros pregadores já ministraram, que eu vou ministrar hoje. Então o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade. O que eu vou ministrar nessa noite não é nenhuma novidade. Mas é importante que você ouça para que isso traga à sua memória os votos, os compromissos e a sua aliança com Deus. Amém? A Bíblia nos diz que Daniel é uma das pessoas que foram deportadas de Israel para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, foi até as terras de Israel, tirou o rei de Israel do trono, empossou uma segunda pessoa e levou alguns príncipes e nobres pelo ano 605 a.C. para as terras da Babilônia. E entre estas pessoas que foram deportadas estava Daniel. Daniel deveria ter por volta de 15, 16 ou 17 anos no máximo. Daniel era um dos nobres de Jerusalém. Era um dos filhos reais de Jerusalém. Era um menino muito inteligente, muito bonito, um rapaz muito lindo fisicamente, muito bem aperfeiçoado. Por isso ele foi escolhido para servir a mesa real de Nabucodonosor. Conforme o costume da época, o rei mandou separar jovens que tinham aparência, que fosse inteligente, que tivesse laços sanguíneos reais. O rei da Babilônia mandou separar por 3 anos e dar a esses moços um curso, um período de ensinamento das leis babilônicas, dos rituais de adoração da Babilônia, como que os babilônicos se portavam e se comportavam. E esses jovens futuramente seriam autoridades do povo. Entre eles está Daniel. Daniel tinha por volta de 16 a 17 anos, como eu disse. Havia saído de Jerusalém não por vontade própria, mas foi arrancado da convivência dos seus pais, dos seus familiares. Foi levado para a Babilônia. E é então conduzido a uma classe de estudos e de ensinos reais. E como ordem do rei era o seguinte: todos deveriam se alimentar da comida ou dos manjares ou da porção diária que o rei dava para que aqueles jovens comessem e se alimentassem. O propósito do rei era manter aqueles jovens saudáveis, fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Então o rei preparou o alimento, ou mandou que os seus súditos preparassem alimento e servissem aqueles moços. Quando Daniel viu chegar a sua refeição diária, ele colocou no seu coração não comer aquela refeição diária. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Amém. E junto com mais 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael, eles conversaram entre si e disseram: nós não vamos comer da comida que o rei nos manda comer. Então mandaram chamar aquele que estava superior a eles, aquele que era o responsável por eles, e disse: olha, é o seguinte, nós não queremos comer a comida que o rei nos mandou comer. Aquele que estava como supervisor deles disse o seguinte: rapaz, isso não está na minha alçada. Essa comida que vocês vão comer tem como propósito dar a vocês sustento físico, uma sustentação física, uma capacidade para vocês aprenderem e estudarem. Esse alimento vai suprir vocês daquilo que vocês têm necessidades. Daniel disse assim: não, nós não vamos comer esses alimentos. Nos dê a permissão de comer legumes, verduras e tomar somente água. Nos dê um período de 10 dias. Enquanto todos os outros vão comer de tudo que tem na mesa, nós só vamos comer legumes, verduras e vamos tomar água. Não vamos beber o vinho. O supervisor Arioque, o nome desse homem, concedeu a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego, naqueles 10 dias, para que eles pudessem se alimentar somente de legumes,
somente de verduras, e que não tomasse vinho, só tomasse água. No final de 10 dias, quando se apresentaram todos diante de Arioque, o semblante de Daniel, o semblante de Ananias, o semblante de Azarias, o semblante de Misael era muito mais formoso, muito mais bonito, resplandecia muito mais do que os outros que haviam se alimentado daquele banquete que havia sido servido. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém? Amém. Até aqui parece uma palavra normal, mas nós precisamos entender o porquê que Daniel recusou-se a comer aquele alimento. Por que Daniel não comeu daquele alimento que lhe foi servido? Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque aqueles alimentos eram servidos, eram oferecidos aos deuses pagãos. Eram alimentos consagrados a deuses pagãos. E o segundo motivo era aquelas carnes eram de animais impuros, segundo a dieta dada por Deus. Deus, no livro de Levíticos, passou à nação de Israel alguns alimentos que o povo de Israel não poderia comer. Entre eles, carne de porco, animais roedores. Então, algumas carnes não poderiam ser ingeridas pelo povo de Israel. Então, por pelo menos esses 2 motivos, Daniel se propôs em não comer aqueles alimentos. Primeiro, porque aqueles alimentos eram consagrados a deuses falsos. O vinho era derramado em idolatria. E segundo, porque aquelas carnes, aqueles alimentos, eram contrários à dieta ordenada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o que me chama a atenção não é somente isso, mas é o que Daniel fez, propôs no seu coração. Na segunda-feira, pregando na série, eu falei sobre a diferença de compromisso e de comprometimento. 2 palavras que foneticamente parecem semelhantes, mas que na aplicação completamente diferente. Compromisso é uma coisa, comprometimento é outra completamente diferente. E Daniel se comprometeu a não comer aqueles alimentos. Quando ele faz isso, ele quer manter a sua vida sóbria, santa, justa diante do Senhor dos Exércitos. Ele queria manter a sua vida em santidade. E aqui 2 coisas nós precisamos notar. Primeiro, que Daniel não está na Babilônia porque ele foi tirar férias. Daniel está ali completamente contra a sua vontade. Ele foi levado prisioneiro, cativo para a terra da Babilônia. Ele não está ali porque ele quer estar ali. Ele não está ali porque ele foi tirar férias ali. Ele não está ali se divertindo. Ele está ali como um prisioneiro. Como um prisioneiro, ele não tem vontade própria, ou ele não deveria ter vontade própria. Ele deveria estar submetido às ordens daquele que está lhe prendendo, lhe subjugando. Porém, Daniel, mesmo sendo prisioneiro, mesmo estando longe da sua casa, mesmo sendo um homem cativo, ele diz: eu posso estar aqui, mas eu não vou cometer os pecados que essa terra comete. Eu vou manter a minha vida em santidade. A segunda coisa, as circunstâncias que rodeiam aquele momento da vida de Daniel. Daniel, como eu disse para você, não está ali porque ele gostaria. E quais são as circunstâncias? Ele está cativo. Ele foi arrancado da sua terra. Ele foi arrancado dos seus familiares. E ele foi levado prisioneiro. Isso, Daniel poderia ser um jovem revoltado com Deus. Daniel poderia estar irritado contra Deus. E desta forma, comer qualquer alimento que colocasse diante dele. Falar: não vou me importar com o alimento que vão me dar, não. Não quero me importar com santidade. Não, eu estou aprisionado. Deus me esqueceu. Se Deus fosse comigo, eu não estaria aqui. Eu estaria na minha terra, na cidade de Jerusalém, junto do templo. Daniel poderia ser um homem revoltado, um jovem revoltado, longe dos pais. Mas não, lá em Babilônia, ele guardou a santidade. Ele manteve-se fiel à presença do Senhor. Ele propôs, ele colocou um propósito no seu coração, que ele não pecaria, que ele manteria-se fiel, que ele manteria-se santo aos princípios da sua fé. Meu amado irmão, esta é uma palavra para os jovens nesta noite. Nós estamos em um culto de jovens.
Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 16 anos de idade, eu era um jovem, e eu ouvi esta palavra, e eu propus no meu coração entregar a minha vida plena e completamente ao Senhor, e viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, assim como Daniel colocou no seu coração o propósito de não se contaminar, eu coloquei no meu coração servir a Jesus todos os dias da minha vida. E assim como Daniel não propôs no seu coração não simplesmente se contaminar, mas ele estava num lugar completamente propício para ele pecar, mas ele manteve-se fiel. Ele manteve-se fiel. A circunstância não lhe era favorável, mas ele se manteve fiel. Jovens, é necessário. Nós estamos vivendo, mas hoje eu estava ouvindo uma palavra de um irmão. O irmão disse uma frase que eu achei interessante, e quando ele disse essa frase, o Espírito Santo veio ao meu coração e me falou uma outra coisa. Aquele pregador estava dizendo o seguinte, que a nossa geração é uma das piores gerações que já esteve sobre essa terra. E o pregador não estava errado. A nossa geração é uma geração contaminada, uma geração corrompida. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas em todas as gerações, o pecado reinou. Houve depravação, houve contaminação, houve completo afastamento da presença de Deus. Em todas as gerações. O que é notório são algumas pessoas que no meio de uma geração corrupta e corrompida, escolheu não se entregar à devassidão do mundo. Homens e mulheres, poucos, resolveram consagrar a sua vida para agradar a Deus, independente do lugar e da circunstância, mantendo-se fiel ao Senhor, ainda que os pratos que viessem até si fossem até apetitosos. Em todas as gerações. Nós não estamos isentos. Nós não estamos isentos. A nossa geração, se podemos tipificar Nabucodonosor como Satanás, quantos pratos o diabo coloca diante de nós diariamente e constantemente. Alimentos que a nossa carne deseja, alimentos que o nosso corpo quer, prostituição, adultério, bebidas, drogas, entre outras coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, que os jovens devem mortificar os desejos da carne, porque, meu amado irmão, este mundo em nossa volta tem muito para oferecer para os jovens, mas tudo aquilo que é contrário à lei e à vontade do Senhor. O jovem precisa ter propósito, ter convicção, ter comprometimento com as coisas do Senhor. O jovem precisa colocar no seu coração o desejo de se entregar, de se consagrar e de se santificar mais e mais a Deus, dia após dia, porque dia após dia Satanás vai colocar diante de você pratos, alimentos, coisas que o seu corpo deseja, que o seu ser quer. Agora, comer ou não comer, depende de você. Diferente de Daniel, porque Daniel deveria comer. Ele era obrigado a comer. Eu e você não. Eu e você não. Nós temos livre, espontânea vontade. Os irmãos estão me entendendo? E Daniel, mesmo sendo obrigado, ele propôs no seu coração não se contaminar. Só que esse não se contaminar, nós ficamos muito presos no capítulo 1. Mas esse propósito não se contaminar vai guiar e vai conduzir não somente Daniel, mas os 3 jovens por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Quer ver um exemplo? Campo de Dura. Campo de Dura. Campo do quê? Campo de? Uma grande estátua foi levantada. Todos deveriam prostrar-se e adorar aquela imagem de idolatria. Se não adorasse, seria lançado em uma fornalha quente. 3 jovens, Ananias, Azarias
Israel não dobrou seu joelho. Ele não se contaminou. Enquanto o povo estava idolatrando, enquanto o povo estava se prostrando, enquanto o povo estava se corrompendo, esses 3 jovens se manteve fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Daniel capítulo 6, foi dada uma ordem que ninguém poderia orar ao Senhor, o Deus dos céus. Daniel, pelo contrário, abria a janela da sua casa e 3 vezes ao dia ele virava para Jerusalém e ele buscava a face do Senhor. Lançaram ele na cova dos leões, e assim como os 3 foram privados da morte, Daniel também foi socorrido. Por quê? Porque eles tinham propósitos. Eles tinham propósitos. Eles tinham o quê? O que eles tinham? Propósitos. Mas pastor, o senhor já viu a circunstância que eu estou vivendo? Porque o ser humano, ele quer justificar os seus erros. O ser humano quer justificar as suas falhas. Não, pastor, eu até pequei. Mas eu pequei, pastor, porque eu estava enfrentando um divórcio. Eu estava desempregado. Eu estava passando uma crise conjugal, pastor. E eu não tive um controle emocional. Eu não tive um controle psicológico. Eu não suportei a luta, pastor. Então eu cedi, eu pequei. Mas, pastor, eu só pequei porque a situação foi mais forte que eu. Queridos, Daniel estava em uma situação pior que qualquer outra pessoa. Ele está longe de Jerusalém, longe dos seus pais. É um jovem ainda e é prisioneiro. Mesmo assim, ele manteve o seu coração fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A circunstância não pode macular as nossas vestes. Não podemos nos desviar, não podemos nos abater, não podemos nos entregar ao pecado, mesmo que a situação seja desfavorável. O senhor não sabe o que eu estou vivendo e nem quero saber, porque se você se entregar por uma circunstância que você está vivendo, você não é uma pessoa de caráter. Você não é uma pessoa confiável. Você não é uma pessoa que eu posso ter segurança. Quanto mais o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe que os irmãos estão entendendo? A circunstância é desfavorável, mas ele se manteve fiel. Ele se manteve na presença de Deus. Pastor, o lugar onde ele estava. Ah, pastor, eu cometi determinada coisa, mas eu estava no meio de pessoas que me influenciaram. Pelo amor de Deus, irmão. Um dia eu estava numa escola bíblica dominical, e um professor de escola dominical teve a capacidade de falar o seguinte: eu era novo convertido ainda, devia ter 2, 3 anos na fé. E o professor da escola dominical disse assim: olha, irmãos, o que os pais fazem influencia os filhos. Se o pai é velho, os filhos serão alcoólatras. Se o pai usa drogas, os filhos serão usuários de drogas. Aí nós estávamos na sala de aula, um jovem levantou a mão, não fui eu, um jovem levantou a mão e disse assim: olha, eu discordo disso que você está dizendo. Ele disse: não, a psicologia fala. Eu falei: então, sua psicologia está completamente errada. Como assim? Esse jovem disse: olha, o meu pai, esse jovem disse, o meu pai é alcoólatra, eu não sou alcoólatra. O meu pai é fumante, eu não sou fumante. Aí o professor disse: mas você é esse? Você falou: não, o Rafael também. E aí começamos a nos levantar, eu, outro e outro, que os nossos pais não são referência de santidade. Fomos criados em um lar onde eu, por exemplo, meu pai era alcoólatra. Eu convivi com meu pai bebendo, mas não bebendo simplesmente, socialmente, não. Era 15 dias deitado em cima de uma cama, não levantava para usar o banheiro, não levantava para comer, era beber 24 horas. Eu ia no bar buscar bebida enquanto eu era criança, acendia cigarro na beira do fogão. Mas quando eu cheguei a uma certa idade, eu disse: eu não quero isso para a minha vida. E mesmo estando em um lugar que me oferecia oportunidades, eu não aceitei aquelas oportunidades. Não há justificativa para o pecado. Peca quem quer, corrompe-se quem quer, entrega-se à vaidade quem quer.
Agora, quando você coloca no seu coração um propósito de ser fiel, de ser santo, de se entregar pleno e completamente ao Senhor, de ser compromissado, comprometido com o reino de Deus, o inimigo vai preparar laços, circunstâncias e situações, e você vai se manter fiel na presença do Senhor. Daniel disse: eu me comprometi, eu não vou pecar. Só que ele teve uma atitude que nós deveríamos ter. Ele foi sábio. Ele não se rebelou contra a ordem do rei. Ele sabia onde ele estava. Então ele foi no seu superior e lhe deu uma segunda opção. Disse: rei, é o seguinte, eu não quero carne, quero verdura, quero alimento saudável. Esses alimentos saudáveis, isso Daniel fez há 600 anos antes de Cristo. A nossa geração atual, quem quer emagrecer, quem quer ter o corpo esbelto, quem quer ter o corpo alinhado, quem frequenta academia, isso e aquilo, são incentivados a se alimentar mais do que de verduras e de legumes, não é isso? Daniel já sabia disso há muito antes de todos aqueles que hoje fazem academia. E se alimentando daqueles alimentos saudáveis, ele manteve o seu corpo são, ele manteve a sua mente sã, ele manteve o seu psicológico são. Ele não se contaminou, ele não se corrompeu, ele se manteve fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Daniel é um exemplo que eu e você devemos seguir. Nós temos que colocar no nosso coração o propósito de servir a Deus em toda situação, em toda circunstância. E independente aonde, como, quando, se mantém fiel ao Senhor. Livro de Hebreus, quero finalizar aqui. Hebreus capítulo de número 12, capítulo 12, versículo 10, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação. E a santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, a minha geração é corrompida. Isso não é justificativa para você se entregar ao pecado. Pastor, os jovens da minha idade estão pecando. Isso não é justificativa para você pecar. Pastor, todos os meus amigos já fizeram, eu tenho que fazer. Isso não é justificativa para você pecar. Pastor, somente eu sou chamado de quadrado, de bitucado, de arcaico. Meu amado irmão, chame você do que quiser, mas se mantenha fiel, santo, justo, mantenha-se na presença do Senhor Todo-Poderoso. O mal da igreja moderna é querer ser atualizado, é fazer a mesma coisa que o mundo faz, é praticar a mesma coisa que o mundo pratica, é usar as mesmas roupas que o mundo usa, é falar a mesma linguagem que o mundo fala. Querido, não, você não é da terra, você é forasteiro e peregrino nesta terra, e aqui nós temos que mostrar santidade. É em Babilônia, mas a minha identidade não é de Babilônia, a minha identidade é do céu. Glória a Deus, pastor, mas todos estão fazendo, então você vai para o inferno com todos? Ele propôs no seu coração, não vou. E ele influenciou outros a não fazerem também. Nós precisamos não só não pecar, mas incentivar outros a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os jovens cantaram um hino aqui antes da ministração da palavra. E aí eu fico me perguntando, nós estamos conversando com o irmão Cleuci esses dias para trás. Esses louvores antigos, 10, 20 anos atrás, letras tão simples, melodias tão simples, e que mexem tanto com o nosso coração, que nos faz sentir tanta presença de Deus.
o mercantilismo gospel a cada ano lança milhares e milhares de cantores, e os cantores têm que renovar todo ano com CD, e aquela obrigatoriedade de ter novos singles, novas músicas, perverteram, corromperam e tiraram a essência e a espiritualidade das músicas. Hoje, as músicas atuais, tudo, mas não tem ninguém, porque essas músicas não foram feitas, esses hinos não foram compostos de joelho em consagração, em santidade, não, foram hinos que foram compostos visando o lucro, só isso. Então quem está corrompendo, corrompa-se mais ainda. Quem quer santidade, santifique-se mais ainda. Aleluia. Não vamos nos entregar, vamos nos santificar, vamos nos irmãos. Já faz alguns dias que Deus tem colocado no meu coração a importância de nos santificar, de nos consagrar, de nos entregar mais e mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas as outras igrejas, elas não estão com o mesmo pensamento do Senhor. As igrejas, elas estão se atualizando melhor que eles se atualizem, e que eu fique um homem retrógrado, mas que eu mantenha a minha essência na palavra de Deus e viva uma vida segundo aquilo que eu entendo ser a vontade do Criador. Esse moço está numa terra distante, mas mantém o seu coração firme na palavra do Eterno, na palavra do Eterno. Se coloque de pé nesse momento, meu amado irmão. Aleluia. Me dê 2 minutinhos de tempo, se você ficou de pé. Deixa eu te contar um exemplo. Eu aceitei Jesus em 99. Eu fui para a igreja no mês de janeiro. No mês de fevereiro, março, a nossa mocidade tinha 6 jovens. Quando eu fui para aí, 10. No dia que eu aceitei Jesus tinha 10 jovens. No outro final de semana só tinha 4, porque 6 saíram. Em fevereiro, março, Deus nos deu graça. E a igreja foi para 24 jovens. Quantos jovens? 24. Quantos jovens? 24. O meu pastor tinha 4 filhas. 2 muito bonitas. As 2 tinham amigas. Então todo mundo, os jovens que foram para a igreja, pelo menos 50% foi por causa da beleza das filhas do pastor e para namorar a filha do pastor. Eles tentaram namorar e conseguiram, mas quando elas deram um toco neles, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com Paulo? Foi embora. Porque o propósito deles não era um propósito legítimo como o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não fui por causa das filhas do pastor. Eu não fui por causa do namorado. Eu fui porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Glória a Deus, Pai. Daqueles, muitos ficaram pelo caminho. Eu estou aqui na presença do Senhor, porque eu sei o propósito e o comprometimento que eu tenho com o Senhor, meu Deus. Qual é o propósito e o comprometimento que você tem aqui nesta noite? Se você vem aqui para adorar a Deus, para exaltar a Deus, aleluia, para ter com Deus um pouquinho mais de intimidade e de comunhão, você está com o propósito certo no seu coração, aleluia, você está com o propósito certo na sua alma, e Ele é aquele que visualiza o nosso coração. Aleluia. Fecha os teus olhos. Deus.